Olá pessoal, nesse vídeo de hoje você vai aprender o que é um sistema de coordenadas e para que ele serve e por que ele vai ser importante durante a sua formação em um curso de CNC. Sempre que o aluno está iniciando a disciplina de CNC, ele tem que ter noção do que é um sistema de coordenadas. Por quê? Porque o sistema de coordenadas vai auxiliar a gente determinar os pontos de contorno da peça e assim realizar a fabricação. Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, aqui na tela vocês conseguem observar uma imagem e aí a gente vai destrinchar ela passo a passo para que vocês entendam o que é um sistema de coordenadas. Vamos lá. Primeiro, eu tenho uma linha puramente horizontal, essa que eu estou passando o mouse em cima, e tenho uma linha puramente vertical, onde eu estou passando o mouse agora. Vocês podem observar que no cruzamento delas, eu tenho esse símbolo aqui, e bem aqui no meio desse ponto, esse ponto aqui é definido como origem. É a origem de todos os pontos do sistema de coordenadas. Qual é a ideia do sistema de coordenadas? É que a gente defina através desses dois eixos X, que é o eixo puramente horizontal que eu comentei, e o eixo Y, que é o eixo puramente vertical que a gente viu também. Qual é a ideia do sistema de coordenadas? O sistema de coordenadas tem como objetivo a determinação dos pontos no espaço, através da utilização do eixo X, o eixo puramente horizontal, e o eixo Y puramente vertical. Eu vou definir valores numéricos a partir de uma referência desses eixos, e aí a partir dessa referência eu consigo determinar onde é que está localizado qualquer ponto. No caso aqui da figura, a gente vai determinar a localização desses pontos A, B, C e D utilizando esses eixos X e Y. Se vocês observarem, daqui da origem para a direita eu tenho essa seta apontando e ele está me dizendo que o sentido de X aqui é positivo. Já se eu olhar lá do centro para a esquerda, eu tenho uma seta aqui apontando e eu tenho valores de X negativos. Da mesma forma, eu tenho uma indicação aqui para os valores de Y. Da minha origem para cima, eu tenho os valores de Y positivo e da minha origem para baixo, eu tenho os valores de Y negativo. Essa diferença de sinal ela é importante justamente porque quando eu tenho uma informação de um sinal, eu tenho a informação precisa de onde é que está o ponto em questão. Vamos resolver a definição desses pontos e isso vai ficar bem mais claro aí para vocês. Vamos começar com o ponto A. O ponto A, ó, ele está bem aqui, onde eu estou riscando em vermelho. Esse aqui é meu ponto A. O que é que eu posso afirmar em relação ao ponto A? Eu vou determinar dois valores numéricos para que esses valores numéricos sejam os únicos valores que determinam onde está o ponto A. Vamos lá. Se eu olhar para cá, ó, eu vou traçar essa linha aqui, ó, puramente vertical até tocar o eixo X. Vou fazer da mesma forma lá do ponto A. Vou traçar agora uma linha puramente horizontal até tocar o eixo Y. O que é que está acontecendo aqui, ó? Em Y foi tocado bem nesse ponto e em X foi tocado bem nesse ponto. E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, lá da origem e vou determinar a distância dessa origem até o cruzamento das linhas que eu acabei de fazer. Vamos começar pelo eixo X. Se eu pegar lá da origem até esse ponto aqui, ó, qual é a distância? Eu tenho 10, 20, 30, 40. Vamos supor que a unidade de medida que a gente esteja tratando aqui é em milímetros, né? Geralmente na mecânica a gente trabalha com milímetros. Então vamos supor que é milímetro. Então o que é que eu tenho aqui em relação ao eixo X do ponto A? O eixo X do ponto A vale 40. No caso, milímetros. Aí, ó, o que é que eu faço? Eu coloco uma vírgula para dizer que eu já determinei o valor de X e agora eu vou determinar o valor de Y. Vou fazer da mesma forma. Vou pegar lá da origem até o cruzamento da linha que eu fiz com o eixo Y. Se eu contar quanto de distância em milímetros eu tenho? 10, 20, 30 milímetros. Então, eu venho aqui e coloco 30
e fecho parênteses. A gente acabou de determinar as coordenadas do ponto A, tendo como referência os eixos x e y. O ponto A ele tem x igual a 40, y igual a 30. Então, esse valor determina o ponto A no espaço. Imagine que eu preciso dar as coordenadas para alguém do ponto A, eu simplesmente forneço para eles o sistema de coordenadas, e aí eu digo, ó, o ponto A está 40 em x e 30 em y. A pessoa vai entender e já vai saber que o ponto A ele está somente nesse ponto aqui no espaço. Em relação ao ponto B, B seria esse ponto aqui, e aí a gente faz da mesma forma. Ó. Vou traçar uma linha puramente vertical até chegar no eixo x, e vou traçar uma linha puramente horizontal até tocar no eixo y. Então aqui eu já tenho como determinar também as coordenadas, tanto em x e em y do ponto B. No caso, o valor de x vale quanto? Lá da origem até esse ponto de cruzamento, eu tenho menos 10, menos 20, menos 30 em x. E qual é o valor de y? O valor de y vai ser 10, 20 positivos, né? O ponto B ele está situado em x menos 30 e y menos 20. Desculpe, x menos 30 e y 20. Só isso, pessoal. É bem simples mesmo de entender. Obviamente que com a prática vocês não vão precisar ficar traçando essas linhas aqui que eu estou traçando. Mas por esse ser um vídeo introdutório, eu estou fazendo isso para que vocês fixem bem esses conceitos. Então vamos agora para o ponto C. É simples assim. Vamos continuar. Dessa vez eu não vou traçar as linhas, até porque elas já estão traçadas aqui pra gente, tá? Então, ó, o ponto C, o que é que eu tenho em relação a x? Sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y. X, o que é que eu tenho? Eu tenho o valor de menos 20, ó. Lá da origem até aqui, seria o ponto de cruzamento. Eu tenho menos 20. E y, eu tenho quanto? Menos 10, menos 20, menos 30. Então, C tem o valor de x menos 20 e y menos 30. Simples assim. Em relação ao ponto D, o que é que eu tenho? Eu tenho o valor de x, ó, aqui coincidindo com o valor do ponto A, né? D, o x de D também vale 40 e o y de D vale menos 20. Então, estaria tocando aqui, menos 20. Então, pessoal, deu para entender que é bem simples o sistema de coordenadas, certo? E agora vamos usar ele imaginando que eu estou olhando um torno de cima, onde eu consigo ver tanto a placa quanto a ferramenta. Vamos lá. Bom, vamos fazer esses exemplos aqui para a gente fixar ainda mais o que são esses sistemas de coordenadas. Lembrando que no exercício passado, o y era o valor vertical e o x eram referentes aos valores horizontais, né? Era o eixo horizontal, digamos assim, e y era o eixo vertical. Aqui já mudou um pouquinho, ó, mas não importa, a análise vai ser a mesma. O x agora é o eixo vertical e o z é o eixo horizontal. Eu deixei de propósito essa diferença, por quê? Porque vocês sempre têm que ter noção de qual é o eixo que eu estou tratando. Então eu sempre tenho que olhar para a imagem, ou eu tenho que saber, dependendo das características do meu turno, qual é o eixo em questão. Então isso é muito importante, certo? Mas a análise continua a mesma. Vamos lá. Se eu tenho o cruzamento desses dois eixos, esse aqui é o ponto 0 ou origem. Então esse aqui é meu ponto de origem. Vou dar uma diminuída aqui na espessura da caneta. Esse aqui seria a minha origem. Então vamos lá. A gente sempre vai determinar as coordenadas em relação à ponta da ferramenta. Que ponta é essa, Felipe? É essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui que eu estou tratando. Então vamos lá. Nessa questão, a gente vai determinar que cada tracinho desse que eu ando, que eu caminho, vale uma unidade de 5 milímetros, certo? Então, se eu ando 2 casinhas, eu andei 10. Se eu ando 3, eu andei 15 e assim sucessivamente. Outra consideração que a gente vai fazer é a seguinte. Todos os valores de x, a gente vai multiplicar por 2. Por quê? Porque no torneamento, a gente sempre utiliza os valores de diâmetro. Simples assim. Vamos lá, vamos determinar o valor de x e depois o valor de z. Então aqui, ó, quanto é que vale o valor de x? Se a gente observar quanto é que eu preciso caminhar verticalmente, ou seja, no eixo x, para chegar na ponta da ferramenta. Eu preciso andar, ó, uma casinha, 2 casinhas. Então se cada casinha, né, cada divisão dessa vale 5, eu tenho que andar 10. Mas aí
10 seria o raio, ó. Se eu imaginar uma ferramenta presa aqui na placa, seria justamente o raio. Mas aí a gente sempre utiliza em CNC o diâmetro. Então a gente vai pegar esse raio e vai multiplicar por 2. Simples assim. Então se eu sei que daqui para cá vale 10, ó, eu vou multiplicar por 2. Então esse x vai ser quanto? X vai ser 20. E o valor de z, nesse caso aqui, vai ser quanto? Eu tenho que caminhar, ó, uma casinha, 2, 3, 4. Então 5 vezes 4, z aqui vale 20. Não preciso colocar aqui mais. Quando eu não coloco nenhum sinal, subentende-se que é o valor positivo. Mas, se for um valor negativo, eu sempre tenho que colocar o valor de menos. Então, ó, para usinagem CNC, esses pontos, a ponta da ferramenta está em diâmetro 20 e distância lá da origem 20 milímetros também. Simples assim, pessoal. Vamos fazer mais para a gente entender mais. Agora, ó, o que é que aconteceu? No exercício anterior, eu tinha x para cima como sendo positivo, ó, mas agora o meu x positivo está para baixo. Eu sempre tenho que ter cuidado com isso. Eu vou olhar cada condição que eu tenho e analisar em função dela. Então vamos lá, ó. Aqui novamente é a minha origem, né? Meu ponto zero. E aí eu quero descobrir quais são as coordenadas, né? Onde é que a ferramenta está em relação à ponta, sempre em relação à ponta da ferramenta. O valor de x aqui, quanto é que eu tenho? Eu tenho um valor também, ó, de 5, 10. Aí lembrando que isso é o valor do raio, eu tenho que multiplicar por 2 para chegar no diâmetro. Então seria x20 e seria nesse caso positivo, ó, porque os valores positivos são os valores lá da origem para baixo. Então aqui seria 20 positivo. E em relação ao valor de z. Em relação ao valor de z, eu tenho o seguinte, ó. Tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30 milímetros. Também positivo, porque z é positivo lá da origem para a direita. Então, x 20, z 30. Fechado? Bem simples, né? Vamos praticar mais. Analisando aqui agora esse segundo exercício. O que é que eu tenho? Minha ponta da ferramenta é o que eu quero determinar. Eu tenho x positivo agora para cima e z positivo para a direita. Em relação ao valor de x, o que é que eu tenho? Eu tenho, ó, 5, 10, 15, 20 e 25. Como isso é o valor do raio, vou multiplicar por 2. Então, vai para 50 positivo. E o valor de z vai para... Aqui eu só tenho uma distância, ó. Só preciso andar, né, uma divisão, 5 milímetros. Então é x50, z5. Minha ferramenta, a ponta dela, está posicionada nesse sistema de coordenadas em x50, que é o referente ao diâmetro, z5. Simples assim. Vamos lá, vamos fazer mais. Agora esse outro exemplo. A ponta da ferramenta está aqui. O valor de x, agora ele é positivo para baixo. X igual a 5, 10, 15, 20. 20 vezes 2. Então, 40. E o valor de z aqui vai ser 5, 10. Preciso andar aqui, né? Duas divisões. Então, z, 10. E o z aqui ele é positivo. Não sei se vocês perceberam, mas essa ferramenta, quando ela está do eixo de simetria da placa para cima, eu tenho x positivo para cima. Quando a ferramenta está do eixo de simetria para baixo, eu tenho o x positivo para baixo. Já adiantando para vocês, nessa situação aqui da esquerda, eu tenho uma torre de ferramentas traseira. E nessa situação da direita aqui, eu tenho uma torre de ferramentas dianteira. Isso aqui vai ser explicado mais para frente. Mas já adiantando também, os nossos exercícios vão se basear sempre nessa situação aqui, ó, onde eu tenho uma torre de ferramentas traseira. Então vamos continuar. E agora, ó, novamente, sempre a mesma leitura. Com bastante exercício, vocês vão ver que a resolução aqui vai saindo mais fácil, certo?
a ponta da ponta da ferramenta, né, a coordenada que eu desejo descobrir, eu tenho um valor de x igual a... x, os valores de x são lá da origem para cima, eles são positivos. Mas, Felipe, nessa situação, o que é que está acontecendo com a ferramenta? Ela está abaixo, não tem problema. É um valor de x negativo. Então, quanto é que eu tenho? Eu tenho 5, 10. Aí eu vou multiplicar por 2, vai ser 20. Mas por a ponta da ferramenta estar abaixo do eixo Z, eu tenho os valores de x negativos, ó. Lá da origem para baixo, x vai ser negativo aqui para baixo. Então, no caso aqui, ó, meu x é quanto? Menos 20 milímetros. Não tem problema nenhum, né, acontecer isso, e de fato acontece em algumas situações de fabricação. Eu posso ter a minha ferramenta em uma posição x negativa. Em relação ao valor de Z, tenho 5, 10, 15, 20. Então, Z aqui vai ser igual a 20 milímetros. Continuando. Ponta da ferramenta é o que eu desejo descobrir, a coordenada, né? Em relação a x, eu tenho, ó, 5, 10, e aí eu vou multiplicar por 2, então vai dar 20. Então aqui x vai ser 20. Vai ser positivo ou negativo, Felipe? Vai ser positivo por quê? Porque lá da origem para baixo são os valores de x positivos. Como eu estou da origem para baixo, a ponta da ferramenta, então vai ser positivo. X 20. E o valor de z vai ser quanto? Se eu observar agora, ó, o valor de z ele vai ser negativo, porque ele está à esquerda da origem. Então já sei que z é menos, já posso colocar logo o sinal de menos aqui. E qual é o valor numérico dele? 5, 10, 15, 20. Então, x 20 positivo e z menos 20. Esse ponto aqui representa a coordenada, né, em relação a x e z da minha ponta da ferramenta. Continuando, quero descobrir esse valor aqui, onde está a ponta da minha ferramenta. Então, x aqui eu já sei que vai ser positivo em 5, 10, 15, 20. Isso aqui é valor de raio, vou multiplicar por 2. Então, x igual a 40, positivo. E o valor de z vai ser igual a... No caso aqui, eu já olhando, ó, eu já sei que vai ser negativo. Por quê? Porque minha origem está aqui, ó. E a minha ferramenta está à esquerda da origem, considerando o valor de z. Então, ele vai ser negativo, já que para a direita ele é positivo. E qual é o valor? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5, menos 25 milímetros. E em relação a esse ponto aqui, ó, a ferramenta está bem em cima do eixo vertical do eixo X. Também não tem problema, vamos contar. Tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Contei certo? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, vou multiplicar por 2. Então, x é igual a 80. Mas aí é positivo ou negativo, Felipe? Nesse caso aqui ele é negativo, ó. Os valores de x são esses valores aqui para baixo. Como a ferramenta está para cima, então vai ser menos 80. E em relação ao valor de z, o que é que está acontecendo aqui? Eu não tenho variação em z. Ou seja, a ponta da minha ferramenta ela tá coincidindo com o eixo x, então, consequentemente, ela não variou em z. Então, z aqui vale quanto? Vale 0. Simples assim, certo? Vamos continuar. Esse aqui é o ponto que eu desejo descobrir. Tenho que sempre determinar dois valores, tanto x quanto z. Se eu olhar para cá, ó, x vai ser negativo porque ele está da origem para baixo, né? E só caminhei 10 milímetros no diâmetro, né? Andei 5 no raio, 10 milímetros. Então, x aqui é menos 10. E z vai ser igual a quanto? Z vai ser positivo, ó. Por quê? Porque a ponta da ferramenta está à direita de z, né? Está à direita da minha origem. E eu sei que pela indicação aqui dos eixos, os valores de z são positivos para a direita.
Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, Z, 40, positivo. Então, vamos para o próximo. Aqui a ponta da ferramenta. Eu já sei, ó, olhando que os valores de X aqui nessa situação vão ser negativos, enquanto 5, 10, 15, 20. 20 vezes 2, 40. Como tá para cima e para cima negativo, menos 40. Em relação a Z, o que é que eu tenho? Vai ser negativo também, ó. Da origem para a esquerda, eu tenho os valores de Z negativo. Minha ponta da ferramenta está lá da origem para a esquerda. Enquanto 5, 10, 15. Então, esse Z aqui, menos 15. Mais um exercício aqui para a gente praticar cada vez mais. Olha aí a ferramenta bem em cima de um eixo. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Eu olhando aqui, ó, a ferramenta está bem em cima do eixo Z agora. Questão anterior eu tinha a ferramenta em cima do eixo X. Agora está em cima do eixo Z. Não tem problema nenhum. Vou determinar os pontos em função do que eu tenho. Em relação a X, o que é que eu tenho? Tenho variação em X? Não tenho. Então, ó, bem simples. X aqui é 0. Porque eu não tenho variação vertical. Ela está bem em cima do eixo Z. Se não tem variação, né? Eu não tenho distância. Então, X 0. Simples assim. X 0 e o valor de Z. O valor de Z eu já sei que vai ser negativo. Porque ele está, ó, da origem aqui do cruzamento, bem do centro para a esquerda. Da origem para a esquerda são os valores de Z negativos. E qual é o valor? 1, 5, 10, 15, 20. Então Z aqui menos 20. Simples assim. E olha aqui essa situação, ó. A ferramenta está coincidindo com a origem. O que é que isso quer dizer? Que ela nem variou em X e nem variou em Z. Então, ela está lá na origem, ela está no start da coisa, né? Está no ponto 0 e 0. Então, X igual a 0 e Z igual a 0 também, pessoal. É bem simples mesmo, né? Por isso que eu coloquei vários exercícios aqui, várias situações diferentes para vocês irem pegando a manha, mas é isso aqui. Não foge nada disso aqui. Então, vamos lá. Aqui é a ponta da ferramenta. É onde eu quero determinar os valores de coordenada. Eu tenho em X 5, 10, 15, 20, 25, 30. Estou caminhando 60 para baixo, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, X aqui vai ser igual a menos 60. Lembrando que eu tenho que multiplicar por 2 para ser diâmetro. E em relação a Z, o que é que eu tenho? Vai ser negativo também, ó. Quanto? 5, 10, 15, 20. Então, Z aqui vai ser menos 20. E para finalizar, esse ponto aqui é o que eu quero determinar. Já sei que o valor de X vai ser negativo, que está da origem para cima. E os valores de para cima são X negativo, X negativos. Então, X vai ser igual a... Eu só andei, ó, uma divisão, que vale 5. Então, se eu multiplicar por 2 para chegar em diâmetro, eu tenho menos 10. E Z aqui vai ser 5, 10, 15. Nesse caso aqui vai ser negativo, porque os valores de Z negativos são para a esquerda, da origem para a esquerda. Então, vai ser Z menos 15. Beleza, pessoal? É simples assim, não tem muito segredo. Vocês praticando esses exercícios, vocês vão ver que é bem rápido, né? Dá para perceber que lá do sistema de coordenadas, onde a gente tava traçando aquelas linhas para cruzar com o eixo X, Y, né? No caso aqui seria X e Z. Batendo o olho aqui, a gente já sabe onde é que tá, quais são os valores de coordenadas de cada ponto. Com o exercício, vocês vão ver que isso aqui vai ficar bem mais rápido. Bom, pessoal, então, em relação ao sistema de coordenadas, era isso que eu queria passar para vocês. Essa lista de exercícios. Com a prática, vocês vão ver que vai ficando cada vez mais fácil a coisa. E eu recomendo agora que vocês assistam a esse vídeo aqui, onde a gente vai tratar das coordenadas absolutas durante o processo de torneamento.